A existência do destino e para onde vamos após a morte é o tema da entrevista de hoje. Acompanhe conosco. Olá, que bom que você está conosco. O nosso bate-papo de hoje traz um convidado especial, Telmo Flores dos Santos. Telmo se aposentou como major oficial-major da Aeronáutica. Você prestou serviço na Aeronáutica durante 30 anos nos estados aqui do Sul, né, os 3 estados do Sul, Distrito Federal, Mato Grosso, São Paulo. Hoje, Telmo preside a Sociedade Espírita João Guignoni, em Campo Largo. Sim. Onde é que fica a Sociedade Espírita João Guignoni, Telmo? Travessa Mingo Ângelo 390. 390. Do ladinho da creche Marinha. Se eu quiser lá visitar vocês, que dia que é bom? Às quartas-feiras, 20 horas, temos atividades públicas. Segunda-feiras, às 19 horas. E domingos, às 10 horas da manhã. Telmo, seja muito bem-vindo. Uma alegria ter você conosco aqui hoje. Você traz um tema desafiador. Falar sobre destino. Qual é a visão que o Espiritismo tem a respeito desse tema? É um tema instigante por si mesmo, né? Então, Telmo, eu queria começar perguntando para você. Nós temos um destino prefixado? Essa história de céu, de inferno, que foram preconizadas, propaladas, ensinadas por várias religiões dominantes durante muito tempo, existe mesmo? Desde o início da humanidade, da história da humanidade, o homem vem em busca de definir algumas coisas a respeito do seu futuro, né? Para onde vamos? Termina com a morte? Se não termina com a morte, para onde vamos depois da morte? Por falta de entendimento, porque o entendimento, o conhecimento humano, ele é crescente. À medida em que nós vamos nos desenvolvendo de uma maneira geral enquanto humanidade, Deus vai mandando as lições seguintes para o nosso crescimento. Então, desde o princípio, se buscou alguma coisa. E se sobrevivemos à morte, se sobrevivemos ao túmulo, ou como dizemos os espíritas, à desencarnação, se a alma sobrevive, para onde vai? Como não tínhamos respostas mais definidas até bem pouco tempo, houve a necessidade de separar aqueles teoricamente bons dos maus. Os bons iriam para o céu e os maus para o inferno. Depois de um certo tempo, deve ter sido questionado, essa questão deve ter sido levantada, as pessoas começaram a pensar mais um pouquinho, a razão começou a desenvolver-se mais, e lá pelo 6º século foi necessário criar um terceiro lugar. Para aqueles que são bons, céu. Para os maus, inferno. E para os que são meia boca, vão para onde? Aí criou-se a ideia de purgatório. Por falta de entendimento mais profundo sobre essa questão. Então era preciso buscar mais entendimento. Mas quando Jesus nos vem trazer as suas lições, ele vai nos dizer que nenhuma das minhas ovelhas se perderá. E vai nos dizer que nós temos o futuro que construímos, a cada um segundo suas obras. Com esta ideia de cada um segundo suas obras, ele está nos trazendo o conceito de que nós construímos o nosso futuro. E como é que construímos esse futuro? Através das nossas escolhas, do rumo que definimos em nossas vidas, das ações que tomamos. Deus, na sua sabedoria infinita, por falta de outra palavra, para falar da grandeza da divindade, né? Explicamos o inexplicável com algo inexplicável que é infinito. Mas serve. Deus, na sua bondade infinita, nos criou os seus filhos, espíritos imortais, e nos criou com o livre-arbítrio. Podemos fazer o que quisermos. É mesmo? Podemos. E até digo para você, posso até matar. Tenho a liberdade de fazer o que quiser. Se eu não tiver o livre-arbítrio, eu não sou responsável pelos meus atos. E a cada um, segundo suas obras, chama a responsabilidade pelos meus atos. Portanto, se eu tenho livre-arbítrio, eu sou responsável pelos meus atos. Só assim para ser responsável pelos seus atos. E a doutrina espírita, Jesus vem nos falar sobre isso. A cada um segundo suas obras. Mas essa ideia de inferno, ela fica um pouco comprometida quando Jesus nos diz que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Então temos que entender essa questão do inferno. Se somos responsáveis pelos nossos atos, para onde vamos quando os nossos atos não são bons? Isso aí nós temos que levantar e questionar um pouco mais, refletir. E com o passar do tempo, a humanidade foi buscando e conseguindo as respostas. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio e Deus, um pai que ama, não pune, não castiga. Eu tenho um amigo que diz, dizer que Deus pune, castiga, que manda seus filhos para o inferno, é denegrir a imagem de Deus. Mas então a justiça divina fica onde? Nas nossas escolhas, Deus nos deu o livre-arbítrio, podemos fazer o que quisermos. Paulo de Tarso já nos diz isso.
Tudo me é lícito. Mas Deus também nos deu o tribunal. Kardec pergunta aos imortais, na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E os imortais respondem, na consciência. Quer dizer que não está em nenhum livro. Não, a lei de Deus está na consciência. Portanto, o nosso tribunal é a própria consciência. Dá para você ficar tranquilo, feliz, sossegado, com um oficial de justiça atrás de você? O oficial de justiça da justiça humana, de vez em quando, não acha o procurado. Mas o oficial de justiça da consciência está sempre contigo. Está sempre conosco. Então Deus, na sua sabedoria infinita, nos deu o livre-arbítrio. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que me convém são as nossas escolhas. E isso se faz com a razão, com a inteligência. E nem tudo me convém, nos mostrando que essa consciência tem que atuar. Então quem vai dizer o que convém e o que não convém é o tribunal consciência, é o juiz consciência. Você mencionou na resposta também que nenhuma das ovelhas se perderia. Para o Espiritismo, quais são as ovelhas? São os que vestem uma camisa ou outra, os que são adeptos de uma outra religião? Quem são as ovelhas de Jesus? Jesus, nós temos o hábito, nas nossas crenças, de fazermos segregações. Estes são os escolhidos, aqueles não são escolhidos, a minha crença é melhor que as outras. E eu pergunto, para irmos ao reino dos céus, só sendo cristãos? Só sendo espíritas? Então, não. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o caminho que ele nos traz para chegarmos ao reino do céu é o caminho do bem. O caminho das nossas ações, das nossas escolhas, independente da bandeira religiosa. Independente da bandeira religiosa. A bandeira religiosa é uma sintonia que fazemos, nos agrupamos de forma aonde temos mais afinidades. Você, por certo, se viu raramente um engenheiro participar de associações de médicos. Médicos participando de associações de engenheiro. Há um agrupamento de acordo com a afinidade. Mas tanto médicos quanto engenheiros são importantes, como qualquer outra profissão. Independente da bandeira religiosa, nós agrupamos em algumas bandeiras religiosas de acordo com as nossas afinidades, nossas necessidades, nosso nível cultural, nosso momento. Mas o que nos leva ao reino dos céus... Não falha ainda. Não falha ainda. Vamos fazer o intervalo e você vai falar isso daqui a pouquinho. O que nos leva ao reino dos céus? A gente já volta. Aguarde um instante só. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a entrevista. Voltamos. Você está assistindo a Vida em Foco. Fique agora com a segunda parte da entrevista. Ok, estamos de volta com o nosso bate-papo. Telmo, estou curioso, Telmo. Se segundo você, baseado no Espiritismo, nós não vamos para o inferno, de acordo com o que a gente aprendeu aí durante séculos, para onde é que nós vamos? De acordo com as nossas obras. Vamos para aquele local que merecemos de acordo com as nossas conquistas. Se queremos locais, se queremos momentos bons na nossa consciência, tranquilidade, precisamos conquistar. E Jesus sinaliza isso. Jesus, em algumas passagens, por exemplo, vós sois deuses. Deixai brilhar a vossa luz, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é. Ele está sinalizando para onde devemos pôr o nosso olhar para caminharmos, para fazermos as conquistas da paz de consciência, por exemplo. Então precisamos caminhar nessa direção. Jesus ainda diz mais, podereis fazer o que faço, e até mais. E o que é que Jesus fazia? O que Jesus fazia? O Evangelho já nos fala do que fazia Jesus. O Evangelho nos mostra claramente deste caminhar. Caminhar na direção do que fazia Jesus, e antes de responder o que fazia Jesus, caminhar na direção do que fazia Jesus é seguirmos os seus passos, seguirmos os seus ensinamentos, pegarmos para nós, nos apropriarmos dos seus ensinamentos, esse caminho que ele propõe, essa vida, a verdade que ele nos traz, pegarmos isso para nós e colocarmos em nossas ações, no nosso dia a dia. E estes ensinamentos, este caminhar está no seu Evangelho. Mas não bastasse o Evangelho, nós temos na doutrina espírita diversas obras resgatando uma série de ações de Jesus enquanto esteve conosco. Porque os evangelistas trazem algumas coisas. Se fôssemos escrever dia a dia, como se numa filmagem, depois transcrever numa obra, 3 anos da pregação de Jesus, mais ou menos 3 anos, nós teríamos uma biblioteca inteira para falar da obra do Cristo. Então, o que os evangelistas nos trazem a essência. A sinopse.
mais ou menos, né? Mas essencial e importante. Mas as obras, depois, para contribuir com isso, nós recebemos dos Espíritos através das mãos abençoadas, da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, carinhosamente o nosso Chico Xavier, nós recebemos obras como a Boa Nova, recebemos obras como Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio, pelas mediunidades de Valdo Pereira Franco, as obras de Amélia Rodrigues, que são maravilhosas. Todas essas obras nos falam de vários momentos e passagens de Jesus que não estão nas Escrituras, nos mostrando, porque Jesus veio nos trazer como devemos caminhar para nos aproximarmos de Deus, para conquistarmos o nosso futuro. Para fazermos um dia o que ele fazia. E você me perguntou, o que fazia Jesus? Eu, às vezes, em palestra, pergunto às pessoas, para provocar nas palestras que tenho feito, provocar as pessoas a refletirem. O que fazia Jesus? E as pessoas respondem, pregava, ensinava, orava, amava. Mas em uma palavra que sintetize tudo, amava. Se pudéssemos sintetizar toda a obra do Cristo, está na direção do amor. E o fez pelo amor. Porque ele, estou falando no passado, quando ele estava aqui entre nós, no corpo físico, é claro. Ele amava incondicionalmente, e por amor esteve conosco, e por amor nos ensinou. Mas não pode ser um amor só sentimento. É preciso ser um amor aplicado, aplicável, que se transforma em resultado, em obras. Por isso ele condiciona o reino dos céus ao amor aplicado, à caridade. O amor em aplicação podemos chamar de caridade. Agora, Telmo, a gente vê que é difícil fazer isso numa vida. Por mais que a gente vá se convencendo aos poucos dessa informação e dessas verdades, de como é que a gente faz se a gente não dá conta aí em 50 anos. E aquelas pessoas que desencarnam assim, que morrem ainda jovens, adolescentes, como é que elas vão conseguir essa plenitude, esse reino dos céus aí? Como é que faz? Por não termos estas questões respondidas, claro, tudo vem no momento certo, no amadurecimento certo, cada lição vem a seu tempo, não vem antes do tempo. Por não termos essas questões é que criamos a ideia de céu, inferno, purgatório. Mas estamos no século XXI. E já no século XIX as respostas vieram mais profundas. Jesus já, há 2000 anos, já nos traz respostas, mas deixa algumas coisas ainda veladas. Então, é preciso outros entendimentos, aprofundar o entendimento sobre a própria vida, sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E foram precisas novas lições para nos trazer estas questões. Então, como fazer isso numa vida? Como chegar ao amor que propõe Jesus? Por não termos entendimento, criamos ideia de céu e inferno. Mas para chegar a esse amor que veio Jesus, temos que entender a Terra como uma escola. Entendendo a Terra como uma escola, temos que entender que em um ano letivo não dá. Dá? Não dá, um ano letivo não dá para nos tornarmos naquilo que eu chamo doutor na arte de amar. Jesus era doutor na arte de amar. Não dá nem para pegar o alfabeto direito? Não dá nem para pegar o alfabeto. E aí o que é preciso? De um outro conceito. É preciso, se a Terra é uma escola, é preciso voltar para a escola. Tira férias, volta para a escola. Os povos antigos tinham essa ideia da volta, só não sabiam como. Aí, com a colaboração dos espíritos, com a doutrina dos espíritos codificada por Kardec, mas já está lá no Evangelho de Jesus, era preciso voltar. E nós, na doutrina espírita, chamamos de reencarnação. Se você quiser mudar de nome, rematrícula na escola. Voltar para a escola. E Jesus já fala dessa necessidade quando conversa com Nicodemos, doutor da lei. É preciso renascer. É preciso que nasçais de novo. E Nicodemos, preocupado com a sua situação, já idoso, como pode um homem velho voltar ao ventre da mãe? És doutor da lei e não sabes destas coisas? Como quem diz assim, é doutor, mas não é tão doutor assim, volta a estudar. Né? Então, é a volta da reencarnação. Em Jesus nós temos uma outra questão, entre tantas, que nos falam da reencarnação. Quando seus discípulos perguntam, não era preciso que viesse Elias, voltasse para a vinda do Messias? Jesus diz, em verdade, ele já veio. E fizeram com ele o que fizeram. Então seus discípulos, com esta conversa, entenderam que ele estava falando de João Batista. E Elias há 400 anos, mais de 400 anos. Teria que ser a reencarnação de João Batista, porque se fosse o João Batista na idade que morreu, teria que ter voltado Elias velho. Mas muitos conheceram João Batista criança. Então é a volta do espírito retomando um outro corpo, é a reencarnação.
Mas a doutrina espírita vem organizar isso e dar mais detalhes sobre essa questão, nos mostrando claramente como é que é esse processo de indas e vindas até que um dia nos tornemos doutores na arte de amar. Eu quero deixar para você, nesse minuto final, uma pergunta. Né? Se nós temos livre-arbítrio, conforme você falou, o espírito tem liberdade para agir, inclusive errar, há um determinismo? Há algo que seja determinado por Deus, do que ninguém escapa? Eu até nem teria muita competência para falar disso, então vamos pegar Jesus. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Ir para o inferno é estar perdido. Então não vamos para o inferno. Todos nos tornaremos um dia doutores na arte de amar. Quantas frequências nessa escola? Depende do andar de cada um. O único determinismo que encontramos estudando o Evangelho de Jesus e estudando a doutrina dos Espíritos, e às vezes até outras obras, que encontramos é que um dia seremos anjos. Um dia chegaremos ao doutorado na arte de amar. Esse é o único determinismo. Todos? Sem exceção? Sem exceção. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Ou acreditamos em Jesus ou não. Se acreditamos em Jesus, ele disse, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Não é algumas, é nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Todos chegaremos lá. Cedo ou tarde, o caminhar depende de nós, a cada um segundo suas obras. Thelma, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela boa vontade, pelo carinho, pela simpatia. Bora lá, pessoal, então levantar e começar a amar, porque essa é a nossa fatalidade. Muito obrigado a todos.